Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo da continuidade ao tema estoques, parte 2. No primeiro vídeo a gente falou um pouquinho do conceito, como é que se apura o resultado de operações com mercadorias, tratamos do inventário permanente e periódico e dos métodos de custeio, PEPs, média e WEPs. Já nesse vídeo a gente vai dar continuidade e falar um pouquinho de alguns ajustes que são feitos tanto na compra de mercadorias quanto na venda, tratar também dos descontos financeiros e a forma de apresentação desse tema na demonstração do resultado do exercício e do balanço patrimonial. Muito bem, os tipos de ajuste. Assim, regra geral, a gente vai verificar que existem alguns tipos de ajustes que vão ser feitos na ficha de estoque, que vão impactar o custo das mercadorias. Alguns são feitos apenas em razão das vendas. Você tem alguns gastos adicionais, como frete sobre compra, frete sobre vendas. E a gente vai abordar cada um deles com detalhe e também tratar um pouco da contabilização disso, tá? Mas em linhas gerais, você tem as devoluções, como a gente sabe. Então, você comprou uma mercadoria, você vai lá e devolve por algum problema técnico, operacional, ver errado, etc. Regra geral, essas operações são contabilizadas como estorno, como uma eliminação do registro que você fez originalmente. Você tem também a questão dos abatimentos. Os abatimentos, muitas vezes, eles são... a origem deles também é similar das evoluções. A mercadoria veio com defeito, a mercadoria veio errado. O cara falou assim, não, olha, fica com a mercadoria aí que te dou um abatimento. Tá? Eu reduzo o preço que você teria que me pagar, por exemplo. E isso está relacionado, de certa forma também é um estorno, mas ele não envolve uma movimentação física. Você não tem a devolução da mercadoria que você comprou, você tem apenas uma redução de preço. Então existe sim um estorno, uma eliminação não, um ajuste que é realizado no preço da transação inicial. E como a gente falou, você tem o frete sobre compras e o frete sobre vendas, que é justamente o transporte dessa mercadoria, seja no momento que você compra, seja no momento que você vende para o cliente. E eu não vou dar mais detalhes agora, eu prefiro a gente tratar, a gente vai ter vários exemplos aqui, são quase 30 slides para tratar de cada uma dessas situações. É um tema um pouco, não é difícil, mas ele é detalhado, então por essa razão eu optei em colocar nesse vídeo vários exemplos, tá? E a gente vai tratando em cada um deles. É um tema que eventualmente, para quem não tem tanta familiaridade, vai valer a pena fazer uma leitura adicional nos livros e também você sentir necessidade de rever essa aula, tá? E quem tiver mais familiaridade pode até passar mais rápido. E além disso, além da questão dos abatimentos, devoluções e o frete, você pode ter, né, ou tem, muitas vezes algumas espécies de descontos financeiros por você antecipar o pagamento. Então, exemplo, a mercadoria custava 10 mil para eu pagar em 60 dias. E aí passou um mês, eu liguei e falei, se eu pagar hoje, você me dá um desconto? Eu falei, não, ok, hoje eu te cobro 9.500, você tem um desconto aí. Tem tanto o desconto concedido quanto o desconto obtido. Quando você concede um desconto para o cliente por pagamento antecipado, ou um desconto obtido do seu fornecedor, e eles têm uma natureza mais de prazo, uma natureza mais financeira. Tá? Você tem ainda os chamados descontos comerciais, tá? Que, regra geral, eles não envolvem algum registro contábil, é basicamente um desconto de negociação. Então você vai comprar um carro numa revendedora, o carro custa 50 mil reais, o cara te oferece, você barganha, e o cara não. Então eu te faço por 48. Você vai lá e compra por 48, geralmente você não registra na sua contabilidade, 50 menos desconto de 2. Não, você registra a transação por 48, todo mundo vai registrar por 48, porque inclusive tem aspectos tributários envolvidos, então você vai registrar por valor efetivamente negociado. E esse desconto comercial também ele pode derivar da compra de quantidades. Então, às vezes é comum para quem já foi, às vezes, alguns supermercados atacadistas, onde se você compra uma unidade, custa R$1 cada, se você comprar 10, sai por 90 centavos. Então, você tem esses descontos comerciais também, da mesma forma, você vai acabar registrando isso pelo valor transacionado
e não vai considerar, não vai registrar esse desconto comercial, que é basicamente um desconto de negociação, se você é um cliente especial, se você barganhou, se você comprou em quantidade, alguma coisa nesse sentido. Que é diferente do desconto financeiro, que ele tem a origem justamente na antecipação do prazo. Que por sua vez, deixa eu voltar um slide, ele é diferente do abatimento, que o abatimento tem por natureza geralmente algum tipo de condição, logo em decorrência às vezes de uma avaria do produto que veio errado, do produto que veio a menos, do produto que veio a mais, e geralmente fala, não, olha, eu vou devolver, né? Tem a devolução que não, fica com isso aí que eu te dou um abatimento. Então eles têm naturezas econômicas distintas e muitas vezes em razão disso ele vai implicar um tratamento contábil distinto. A gente vai ver na sequência, como eu falei, eu não quero ficar tanto na teoria, eu prefiro que a gente passe alguns slides e aí vocês vão compreendendo a natureza de registro e impacto econômico financeiro disso, seja em estoque, seja em resultado, seja em balança patrimonial, tá? Vamos falar primeiro na ótica do comprador, tá? Então você está adquirindo mercadorias do seu fornecedor, tá? O tratamento dos ajustes referentes às compras, tá? No caso de uma devolução de compra, por exemplo, então tudo que a gente vai falar aqui, primeiro a gente vai focar só no comprador. Então imagina que você está comprando qualquer mercadoria, uma geladeira, como a gente deu de exemplo no item anterior, e aí você compra e de repente você fala assim, olha, veio com alguma especificação errada, ou é muito comum hoje em dia você compra pela internet, aí você tem aqueles prazos de 7 dias para devolver. Eu comprei um iPhone 7, veio 6, você vai lá e devolve, tá? Como é que isso é tratado dentro da contabilidade do adquirente, do comprador? Ela é basicamente um estorno da compra original, na medida em que se você comprou e devolveu, no final do dia é como se você nunca tivesse comprado, tá? Então não vai haver nenhum tipo de alteração no CMV, que é a baixa da venda da mercadoria, e você vai ajustar o seu preço de compra, o seu saldo de estoque e automaticamente o número de unidades. Se você comprou 10 unidades, você tinha 30, ficou com 40. Agora você devolveu as 10, você voltou a ter 30. Tá? Então você vai ajustar isso na sua ficha de estoque. A gente vai mostrar aqui como é que funciona e basicamente, admitindo que é assim, quando você comprou, o que você fez? Você debitou o estoque e creditou bancos ou fornecedores, certo? Você debitou um ativo e creditou um outro ativo para diminuir o banco, conta bancária, ou você creditou um fornecedor que é uma obrigação de pagar. Muito bem, quando você vem e estorna isso, o que você vai fazer? Você vai creditar o estoque para tirar e você vai debitar o fornecedor ou vai debitar a conta bancária porque o dinheiro entrou de volta, tá? Então a gente vai ver como isso fica também em termos de lançamento contábil e ficha de estoque. Vamos lá. Exemplo, tá? A CIA Atenas possuía um saldo de 40 unidades ao custo unitário de 250. Então vamos lá. Ela tinha 40 unidades ao custo unitário de 250. Tá? Efetuou uma compra a prazo. Então fornecedores, 70 unidades a 30. Tá? 70 unidades a 30. Aqui a gente está fazendo ficha de estoque pelo preço médio, tá? Preço médio que a gente viu no vídeo anterior. Se por acaso você não assistiu ainda no vídeo anterior, é importante porque é o início do estoque, essa é a parte número 2. O preço médio que a gente faz, quando a gente compra 70 unidades a 30, você vem e soma aqui, 70 com 40 dá 110 unidades, e você pega 21 mil, soma com 10 dá 31 mil, você acha o preço médio. Tá? Muito bem. Então, quando você vem e devolve, tá? Então você comprou, efetuou a compra de 70 unidades a 300 e em seguida você efetua uma devolução de 30 unidades, porque por exemplo, ela veio diferente do padrão, você pediu 70, vamos fazer aqui do exemplo da geladeira, você pediu 70 geladeiras brancas, o cara te mandou 40 brancas e 30 amarelas, você falou, não, amarela eu não quero amarela, vou lá e devolvo a amarela. Então eu vou lá e estorno. Eu não comprei 70 por 300 e deu 21 mil. Eu vou lá e devolvo, estorno. E que é importante? A devolução de compras ela fica na coluna das entradas, não na coluna das saídas, que é o CMV. A devolução de compras fica como uma saída na coluna das entradas, não na coluna das saídas, que aqui fica o CMV. Vocês já sabem, a gente vai ver mais pra frente também. Então você vai lá e estorna.
O que fica no líquido? No líquido fica como se eu tivesse comprado 40 unidades a 30, 12 mil. E como é que ficou o meu saldo? Se no líquido eu comprei 40 unidades a 30, 12 mil, 21 menos 9, 40 com mais 40 dá 80. 12, que é 21 menos 9, mais 10 fica 22. 22 dividido por 80, meu custo médio fica por 275. Tudo bem? É isso. Você vem e estorna. O que é estorna? Você vem e elimina, mas você não elimina por completo. Por quê? Porque você não devolveu as 70, você devolveu só 30. Se você devolvesse as 70, aqui zerava, ficava 40, 250, 10 mil. Mas como você devolveu só 30, sobrou 40. É como se no líquido você tivesse comprado 40. Essa é a ideia de tratar de evolução de compras. E como é que fica, como eu falei, o lançamento contábil? Você vai debitar fornecedores para diminuir um passivo. Por que você vai debitar fornecedores? Porque agora você não deve mais 21 para ele. Você deve 12. Você devolveu a geladeira, você tem que pagar só agora 40 geladeiras a 300. Ó, você tem que pagar só 40 para ele agora. A 300 dá 12. E você vai reduzir 9 do seu estoque, de tal forma que ele vai ficar a mesma coisa. Ó. Perdão. Ele vai ficar só com 40 aqui, somando só esse 12. Tá? Então 21 menos 9 é a mesma coisa aqui. Ó. Você eliminou aqui e eliminou aqui. Ó, o lançamento. Débito, fornecedores para diminuir um passivo. Crédito, estoque para reduzir um ativo. Fácil. Beleza? Vem comigo porque a gente vai jogando cada vez um pouco mais de detalhe. Muito bem. Tratamento de abatimento sobre as compras. É basicamente a mesma coisa. É a mesma coisa que uma devolução. Porém, quando eu recebo um abatimento, eu não tenho a saída da movimentação física. Eu tenho só um ajuste no preço. Já que as quantidades se mantêm a mesma. Então ela também entra na ficha de estoque como estorno. Como uma entrada negativa. Só que eu não tenho movimentação de unidade. Então vamos ver. O lançamento é o mesmo. É uma redução do fornecedor. Já que ele me deu um abatimento, eu tenho que pagar menos. Ou se eu já paguei, ele vai me devolver um dinheiro. Para me deixar um crédito, alguma coisa nesse sentido. E o crédito é o estoque. Por quê? Porque o seu custo diminui. O seu custo diminui. Quando a pessoa te dá um abatimento, você pagou 10. Aí o cara te dá um abatimento, não. Eu te dou um abatimento de 2 mil. Você tem que pagar só 8. Então o seu custo diminui. Olha como é que fica. Tá? A CIA Atenas obteve um abatimento sobre as compras efetuadas anteriormente. 10% das unidades remanescentes. Basicamente o seguinte. Eu comprei 70 geladeiras brancas. O cara me mandou 40 brancas e 30 amarelas. Eu fiquei puto da vida. Porque eu sou um restaurante, eu sou um supermercado, eu preciso ter um monte de geladeira lá, eu preciso ter um monte de coisa para guardar. Fiquei puto, devolvi e falei, nunca mais compro para você. O cara, não me desculpe, pelo amor de Deus. Pode devolver que eu recebo de volta e além disso, eu vou te dar um desconto de 10%, um abatimento de 10% do que você teria que me pagar. Das unidades remanescentes. Das 40 unidades a 300, aí é 12 mil. Eu vou te dar 10% de abatimento sobre isso. Então você vai me pagar 12 mil menos 1.200, você vai me pagar o quê? 10.800. Então repara que eu também tenho um registro negativo na coluna de entrada. Só que eu não tenho movimentação física. Por quê? Porque não tem, as unidades continuam 80. Eu continuo tendo comprado no LI 40 unidades. Só que meu preço médio diminuiu. Meu preço médio agora diminuiu. Tá? Por quê? Porque eu não paguei mais 12 mil, paguei 10.800 por 40 unidades. Então, olha lá, eu vou ter o quê? Menos 12 mil sobre 22 dá 20.800. É o meu custo acumulado, 20.800 por 80 dá 260. Meu custo unitário diminuiu. Faz sentido? Falar assim, óbvio, se eu estou comprando unidade mais barato, meu custo médio diminui. Se eu tenho um abatimento, meu custo médio diminui. E o lançamento é o mesmo que a gente falou. Você vai debitar fornecedor para diminuir sua dívida com ele e vai creditar o estoque. O estoque não é uma conta de ativo. Então, para diminuir, eu credito. Ó, eu debito na compra, na devolução e no abatimento eu credito. Olha lá como é que fica. Ó.
creditando o estoque, debitando o fornecedor de 1.200. O que é isso? É um abatimento. Estão entendendo? Tá fácil ainda, vem comigo. Vou mostrando assim, todos são fáceis, mas quando se acumula tudo pode dar um probleminha, que eu estou tratando só da ótica da compra, dos ajustes do comprador. Questão de frete, transporte, carrego, seguro, tudo que você paga para trazer a mercadoria para a condição de venda que a gente fala, tá? É o seguinte, ó, todos os gastos adicionais com as compras também são considerados custos de aquisição das mercadorias. São gastos necessários para colocar o ativo em condição de venda na loja, no CD ou em uso. Eles entram na coluna de entrada, não tem uma unidade física, quando você paga o custo de frete, mas ele aumenta o seu custo. Então você aumenta o estoque, ó, debita o estoque e credita frete a pagar ou credita a caixa, quando você paga o frete. Obviamente, se o vendedor pagar o frete para você, você já vai estar embutido no custo, porque não tem frete grátis, né? Ele vai embutir ele de alguma forma. Ou se ele não embutir, não tem problema nenhum. Mas, bom para você, né? Mas se ele não embutiu, você tem que pagar um terceiro, um frete terceirizado, ou alguém, ou ele cobra o frete separado, ele aumenta o seu custo. Então ele vai aumentar, olha lá. Ó. A empresa pagou R$1.000 de frete. Você vai somar o frete aqui no custo. Vai aumentar seu custo médio. Ah, Fernando, mas o frete aumenta o custo? Sim. Então você quer comprar sei lá, um aparelho eletrônico lá na China. Lá custa $10. Ah, $10 vezes R$6, R$60. Bom, mas tem que pagar o frete da China para cá. Então esse frete, ele se incorpora ao seu custo. Ele faz parte do custo de aquisição. E por quê? Porque a norma entende que a norma contábil é o CPC 16 que eu coloquei na apresentação anterior, relacionado à norma internacional IAS 2, ele fala basicamente o seguinte: compreende o custo de aquisição, todos os gastos necessários para trazer o ativo em condição de uso, se ele fosse usado na operação, ou venda. Tá? Então o estoque é um custo necessário para trazer, você vai contabilizar ele aqui dentro. E aí você soma. O abatimento você diminui, o frete você soma. Ó. Tudo bem? Tranquilo por enquanto, né? Olha lá, mesma coisa. Se eu somo no estoque, eu debito. Se estou colocando aqui que eu paguei, eu poderia ser um outro fornecedor se fosse a prazo, mas dá na mesma. O crédito aqui é uma diminuição do ativo ou um aumento de passivo. Você não custa, tem que pagar frete, tem uma despesa de frete. Só que essa despesa de frete, ela não é uma despesa que vai para o resultado direto, ela vai primeiro para o custo do estoque, e a gente viu que esse custo do estoque ele vai virar o quê? CMV na baixa. Vai virar custo da mercadoria quando? Quando eu vender esse estoque aqui. Ó. Quando eu vender, eu vou dar baixa nele, por esse preço médio que está aqui, que embute esse custo. Concordam? Então essa despesa de frete, ela não vai para o resultado na compra, na venda vai ser diferente. Mas na compra, ela não vai para o resultado direto. Ela não impacta meu lucro agora. Ela vai impactar meu lucro quando eu vender essa mercadoria. Por quê? Ela vai entrar no custo das mercadorias vendidas. Meu CMV. Entenderam? Por hora ela incorpora meu custo. Olha o meu custo. Isso aqui é o custo do meu estoque. Ó. Isso aqui é o custo do meu estoque. Meu estoque está aqui. Ó. Olha o razonete. Tudo bem? Beleza? Finalizamos as operações de compra. Agora vamos ver as operações de venda, tá? Agora você tem que pensar o seguinte. Perdão. Toma água, a garganta travou aqui. Você tem que pensar agora na ótica do vendedor. Tudo que eu estava tratando agora é na ótica do que eu estava comprando. Tá? Agora vamos pensar nas operações de venda. Agora sou eu vendendo. Sou eu vendendo. Vamos lá. As devoluções de venda, elas vão afetar tanto você tem que, por exemplo, vamos imaginar, eu vendi para um cliente. Então a mercadoria saiu, eu vendi, certo? Registrei uma receita. Aí eu fui lá, baixei a mercadoria do estoque para o CMV. Quando o cliente vem e me devolve, eu tenho que estornar a receita, eliminar a receita, numa conta que a gente vai ver que chama devolução de vendas. Quem assistiu o vídeo anterior quando eu falei de DRE, lembra que tinha as vendas brutas, receita brutas e as receitas líquidas, e eu falei que a diferença entre a receita bruta e a receita líquida era, além dos impostos, os abatimentos e as devoluções de vendas?
Vocês vão entender por que agora. Então eu tenho que estornar a venda e o custo. E eu tenho que voltar com a mercadoria para o estoque. Tá? E tem que fazer 2 lançamentos. E o registro do estorno, ele tem que ser na coluna de saída, que é a coluna do CMV, e não na coluna da entrada com valor negativo. A gente vai ver como é que fica ali. Tá? Olha lá. Olha os 2 lançamentos que eu falei. Quando você vendeu, você não creditou receita e debitou, por exemplo, se foi à vista caixa ou debitou clientes? Quando o cara te devolve a mercadoria que você vendeu, você vai estornar o cliente, que você não tem mais nada para receber dele. Se ele devolveu a mercadoria, você não tem mais para receber. Então você diminui a conta clientes, tá? Ou devolve o dinheiro dele, você acredita o caixa, se ele tiver pago à vista. E você deveria debitar a receita, que a receita tem uma natureza credora, mas você faz uma conta separada, que chama devolução de vendas e abatimento de vendas, que é uma outra conta. Por quê? Justamente para mostrar para o usuário aquilo que eu comentei. Você mostrar a receita bruta e ter uma conta separada redutora diminuindo de devolução de venda e abatimento de vendas. Você chegar na receita líquida. Tá? Então aqui você estorna a receita e aqui você estorna o custo. Como é que você estorna o custo? Quando você vendeu, você não creditou o estoque e debitou o CMV? Creditou o estoque para baixar o estoque e debitou o CMV para reconhecer a despesa na DRE? Quando o cara vem e devolve, essa receita nunca aconteceu. Então você tem que vir e estornar. Como? Você volta com a mercadoria para o estoque, você debita e você credita o custo. Porque você tinha debitado ele na venda, você credita para estornar. Aqui são 2 lançamentos. Vamos ver como é que fica. Olha lá. A CIA efetuou a venda a prazo de 30 unidades por 350. Cada um. Tá? Posteriormente, ela recebeu 10 unidades em devoluções. Então, até aqui a gente só estava falando de compra. Aí ela veio e vendeu. Olha o lançamento da venda aqui. A gente estava aqui. Ó. Deixa eu voltar aqui onde a gente estava para vocês entenderem. A gente estava aqui. Só comprou. Então tinha 80, 275, 2.800 no estoque. 80, 250, 2.800 no estoque. Você vem e vende 30 unidades. Saldo médio. Você vem lá, foi o vídeo anterior. Você vem e baixa 30. Ó. Baixei 30. Aqui custo, ao médio. Média ponderada móvel. Baixei. Olha o meu CMV. 850. Sobrou 50 unidades, 272, 50, 350. Beleza? Aí você vem e o cara vem e devolve 10 unidades. Tinha ficado 50. Eu tenho que voltar com essas unidades para estoque. Voltei. Foi para 60. Como? Aqui na coluna da saída, você faz negativo aqui essas 10 na coluna da saída, que dá positivo. Por que você não faz aqui essa entrada? Porque aqui a mercadoria está entrando, concorda? O cara está te devolvendo, a mercadoria está entrando, está indo para 60. É como se você tivesse vendido no líquido 20. Então se você tinha 80, vendeu no líquido 20, ficou 60. Por que você não faz aqui? Porque aqui é a coluna de entrada. E a coluna de entrada, ela lida com o que você compra do fornecedor. A saída é para o cliente. Então você não mistura, porque aqui vai te dar o líquido das compras, aqui é o líquido das vendas, que é o CMV. Vocês vão entender isso, já sabem, eu vou mostrar com mais detalhes por que tem que fazer assim, qual é o racional. Então você vem, ó, quando você estorna aqui, ó o lançamento, você debita estoques e credita CMV para estornar. E você, no caso foi uma venda a prazo, você debita devolução de vendas, porque 10 a 350 que você vendeu é 3.500. E credita clientes. Por que credita clientes? Porque agora você não tem mais a receber dele. Só que repara o seguinte, o estorno da venda é pelo valor da venda, que é 350. O estorno da volta da mercadoria para o estoque tem que ser pelo custo médio, que é o que você deu baixo. Ó. Estão entendendo? Você não vai jogar 350 aqui, que é o seu custo de venda. Porque aqui você está trabalhando com o custo.
E aqui é o preço de venda. Preço de venda é quando você cobra do cliente. Quando a mercadoria volta, ela tem que entrar pelo preço de custo, que foi o que você baixou. Porque qual que é a lógica aqui? É como se tivesse vendido só 20. Por quanto? Por 275, que é o seu preço médio. Então se você vendeu só 20, porque você vendeu 30, o cara vendeu 10, você tem que ter 60. E tem que manter o mesmo custo. Então você não pode jogar 350 aqui. Isso aqui tem nada a ver com custo. Isso aqui tem a ver com a venda quando você cobra do cliente. Então a venda você estorna pelo preço de venda que você cobrou dele. E o custo você estorna pelo custo de cobrar dele. O custo que você tinha pago é o seu custo médio. Razonete como é que fica. Olha lá. Você não tinha vendido por 30 unidades a... Perdão, foi 30 unidades a 350. Você tinha vendido por 10.500. Você vem e estorna, ó, 10 unidades. Você estorna aqui, ó. Porque quando você vendeu, você creditou vendas contra clientes. Quando você vem e estorna, você diminui clientes. Porque agora você tem um direito de receber menos dele. Porque ele devolveu a unidade que você vendeu para ele. E esse estorno, como eu falei, poderia ser aqui. Mas a gente faz em conta separada para fins de controle. Justamente para mostrar no balanço para o usuário, para analisar a empresa. Ela quer separar quanto que ela vendeu, quanto que foi a devolução, quanto que foi o abatimento, para entender o que está acontecendo, se está devolvendo muito, etc. e tal. Então você estornou a venda aqui. E o custo? Você quando vendeu, você não deu baixa no CMV por 8175, você baixou o estoque aqui e jogou aqui. Da onde que eu tirei esse 8175? Aqui, ó. 30 unidades a 272. Aí quando eu venho e estorno, é 10 unidades a 272, ó. Ela volta para o estoque. Ela volta para o estoque. E eu não tenho mais o custo total, eu tenho o custo inferior. Porque esse custo líquido que eu vou confrontar com essa receita líquida, vocês vão ver. Já sabem, vão ver depois. Tudo bem? Devolução de vendas. E o abatimento de vendas? O abatimento de vendas é um desconto, um abatimento que você dá ao cliente. Mas o abatimento de vendas, você concorda que não tem unidade entrando em estoque e não impacta nada o custo do seu estoque? Porque o abatimento sobre a venda ele não tem a ver com o custo do seu estoque. Ele tem a ver com algo que você fez com o seu cliente. Então, primeiro, não há movimentação física como uma devolução de vendas. Então não entra a mercadoria de volta. E não tem ficha, não tem impacto na ficha de estoque. Na ficha de estoque a gente tem o controle do custo do estoque e do CMV. E esses valores não se alteram com o abatimento. Olha aqui. Quando você dá um desconto para o cliente no preço de venda, isso aqui não impacta. Quando você pagou no fornecedor, não impacta o seu custo médio, não impacta o seu CMV. Ah, a devolução impacta. Sim, na devolução impacta porque você tem mercadoria voltando. Ó. Aí impacta o seu estoque. Mas quando você decide dar simplesmente um abatimento para o seu cliente, não tem nada. Você não tem registro nenhum no CMV nem no estoque, você dá um abatimento aqui para ele. Ó. Abatimento sobre vendas é como você diminui sua receita, uma conta específica, e você reduz o que você tem a receber dele ou devolve dinheiro. Olha lá. A Ciatenas concedeu um abatimento sobre a venda anterior sobre 20% das unidades remanescentes. Na venda anterior, ela vendeu 30 unidades a 350. Certo? Aí ela recebeu 10 de volta. Então é como se ela tivesse vendido 20. 30 menos 10, 20. Vezes 350, 7 mil. Se eu dou um abatimento sobre o valor que eu tenho a receber de 7 mil, eu dei um abatimento de 1.500. O que eu faço? Eu debito uma conta de abatimento sobre vendas na DRE, que poderia ser a própria conta de receita, mas não é uma conta separada, uma conta redutora, com sinal de débito, e credito o cliente. Por quê? Porque eu vou receber menos dele agora. É o 7 menos 1.400. Eu vou receber dele agora 5.600. Olha lá.
Olha o abatimento sobre vendas. Você poderia lançar aqui, igual a devolução, só que você lança numa conta separada. E aí, você faturou quanto cliente? 10.500. Depois você reduziu porque ele devolveu 10, 3.500. Agora você reduziu, você dá o abatimento. Então você tinha 7, menos 1.400, você tem 5.600 a receber. Tudo bem? Frete sobre vendas. Bom, aqui que às vezes confunde, porque eu falei que o frete sobre compras, ele é capitalizado no custo do estoque. Agora, o frete sobre vendas não é assim. O frete sobre vendas ele não faz parte do custo do estoque. Ele é uma despesa de vendas, a norma entende. Então, quando você paga frete para o seu cliente, você vende, você fala, vou te dar o frete grátis, e você vai lá e paga, a norma entende que é uma despesa comercial, uma despesa de vendas, uma despesa de marketing, uma despesa para você vender. E lembra que eu falei anteriormente, por que o frete na compra faz parte do estoque? Porque a norma fala, você pode capitalizar, colocar no custo do ativo, estoque, todos os gastos necessários para vender, para colocar ele em condição de venda. Uma vez que o ativo está em condição de venda na loja, você resolver dar o frete grátis para o seu cliente pagar é uma discricionalidade sua. Então, o estoque já está disponível para venda, todos os custos de armazenagem, de frete, comissão de vendas, você paga para o seu vendedor para ele vender, ele não faz mais parte do seu custo do estoque. Ele é uma despesa de vendas, é uma despesa comercial, é uma despesa operacional. Então você não lança, não tem impacto no estoque o frete sobre as vendas que você decide pagar para o seu cliente. Ele gera uma despesa de vendas no resultado, contra frete a pagar, contas a pagar ou caixa. A Cia Atena pagou R$100 referente ao frete sobre vendas. Pagou para um terceiro, ou se ela usar o mesmo caminhão dela, ou enfim, um carro dela para entregar, ela vai ter despesa daquele combustível, tal, despesa comercial, e vai lançar isso como despesa, mas não faz parte do custo, entendeu? Olha lá. Caixa ou contas a pagar, nesse caso foi à vista, tá? Frete sobre vendas, uma despesa de vendas. Não impacta aqui. E aqui eu encerro a operação. Olha que coisa interessante. Agora eu vou mostrar os razonetes e vou mostrar como é que fica a apresentação na DRE. Olha lá. Estoque inicial. Total de compras. Qual que foi compras líquido? Total de compras líquido foi o que eu comprei, menos a devolução sobre compras, menos o abatimento, mais o frete. Então minha total de compras foi 11.800. Eu tinha 10, estoque inicial. Comprei em 11.800. Vendi 5.450, que é os 30 que eu vendi, menos as 10 que devolveu, então eu vendi 20 no líquido, e sobrou 60 unidades a 275, 16.350. Esse é o meu saldo final de estoque. Saldo inicial de estoque, saldo final. Qual que é a diferença entre o saldo inicial e os... Perdão, qual é a diferença entre o saldo inicial e o saldo final? Minhas compras e minhas vendas. Compras, líquido do abatimento sobre compras e o frete, e somado o frete sobre compras, e minhas vendas líquidas das devoluções de vendas. Isso aqui é o custo da venda. Eu vou confrontar, isso aqui é o CMV, eu vou confrontar esse CMV com a minha receita líquida, para achar meu lucro bruto. Qual que é a minha receita líquida? É a minha receita bruta, menos devolução, menos abatimento da minha receita líquida, menos meu CMV do lucro bruto. Vamos ver como é que fica. Aqui tem todos os lançamentos, tá? Que a gente tinha mostrado. Aqui tá não sei se está bem visível, mas tudo que a gente tinha mostrado nos anteriores está aqui. Depois você encerra as contas de resultado, leva para o ARI. Ó. Quais são as contas de resultado? Receita, vem para cá. Devolução de vendas e abatimento sobre vendas. 1.400, 3.500. Você também joga o CMV, ó, 5.450. Você também joga o frete. Vai dar um lucro bruto só de 50. Olha como é que fica na DRE. Olha, o que eu faturei? 10.500. Menos devoluções. Menos abatimento. Vendas, perdão, aqui, desses dois. Devolução de vendas. Vendas líquidas, 5.600. CMV,
5.450. Lucro bruto, 150. Despesas comerciais, que é o frete, 100. Lucro líquido, 50. Entenderam? Receita bruta, lucro líquido. Receita menos, bruta menos. Devolução e abatimento, receita líquida. Aqui. Menos. Custo das mercadorias vendidas, qual foi o custo médio que eu estou vendo das mercadorias que eu vendi? 5.450. Ele é impactado pelo quê? Obviamente pelo abatimento e devolução que eu dei. Já está aqui no CMV, está no líquido, né? Tá? Resultado bruto, que é a diferença, e o frete. Tudo bem? Quem por acaso ficou com dúvida, alguma coisa, como eu falei, tudo é fácil, mas quando você vai somando vários detalhes pode confundir. Eu peço a gentileza de rever com calma. E não é que tenha pegadinha, são vários tratamentos contábeis, quando acumula tudo, talvez pode confundir compras com vendas, mas o racional é esse, tá? Não é difícil, é só um pouco detalhado. E aí, como eu falei, os descontos comerciais, eu vou falar agora, finalizado isso, eu vou falar dos descontos comerciais e dos descontos financeiros. Os descontos comerciais, como a gente falou, a gente não registra. Então você chega lá na loja e fala, cara, eu não quero pagar 10 mil, eu quero pagar 9. Barganha, fecha por 9.500. Sai a nota fiscal por 9.500, você registra por 9.500, ele registra por 9.500, morreu. Mesma coisa. Uma unidade é R$1, 10 é 80 centavos. Você comprou 10, você vai registrar por R$8. Porque é comercial, de negociação, você faz pelo líquido. Seja pela quantidade comprada, se você é um cliente especial, por alguma coisa de negociação. Então é um desconto de negócio. E aí você já faz pelo preço final. Então isso não é registrado geralmente na contabilidade. Tá? E aí uma coisa importante falar. Qual que é a diferença entre e por que o abatimento ele é registrado? Porque o abatimento é ex post. O desconto comercial é no ato. Aí você negociou, fechou o preço, lançou a nota, registrou, morreu. Já registrou pelo valor líquido. O abatimento é depois. Você teve um negócio comercial, você descontou, fechou, beleza, aí mandou. Aí você falou, não, a gente fechou a transação por esse preço, mas não é isso que eu queria. Agora eu quero um desconto. É depois que já fez a transação. Aí gera um abatimento. Entendeu? Chamado às vezes de bonificação em alguns setores. Você dá um abatimento para o cara em razão de o cara fazer uma outra compra, para o cara fazer o cara conseguir desovar às vezes o estoque, ter um custo, enfim, tem várias coisas que a gente vai aprofundar em outros vídeos do racional disso, mas aqui é mais para dar uma lógica geral, não quero aprofundar muito os aspectos mais teóricos, porque já está ficando um pouco longo esse vídeo e bastante detalhado, tá? Então acho que não ajuda um ponto de vista da didática, mas o abatimento ele pode acontecer por ele é bastante comum, tá? Chamado às vezes rebate, abatimentos, tem algumas operações que são bastante comuns, por exemplo, no mundo do varejo. E aí eu falo do desconto financeiro, o que é importante para vocês não confundirem, e esse só para finalizar é o último tópico, tá? O desconto financeiro, ele tem por natureza, como o próprio nome já diz, financeiro, finanças, ele tem por natureza o valor do dinheiro no tempo. Ele está relacionado a você antecipar um pagamento ou um recebimento. Tá? Então ele está relacionado a juros. Porque o valor do dinheiro no tempo, como a gente já viu, ele quando você fica devendo, quando você o dinheiro, você vai ter que pagar juros sobre um montante. Então, por exemplo, eu teria que pagar uma dívida com um fornecedor daqui 4 meses, 10 mil. Ele me deu esse prazo de 10 mil. E eu ia pagar ele em 4 meses. Aí passou um mês, por algum motivo entrou muito caixa na minha empresa. Eu ligo pro fornecedor e falei, fornecedor, então, eu ia te pagar 10 mil daqui 3 meses, né? Já passou daqui 3 meses. Mas eu tô com caixa aqui, se eu te pagar hoje, você me dá um desconto desses 10 mil? O cara fala, pô, se você me pagar hoje, eu dou um descontinho, dou, sei lá, 9.500.
E aí você vai pagar 9.500, uma coisa você ia ter que pagar 10. Então você recebeu um desconto, mas não é um abatimento de avaria, não é uma negociação comercial. Ele é um desconto decorrente do quê? De você ter pago antes algo. E aí a pessoa, para receber aquilo antes, ela fala assim, eu aceito receber menos, porque o dinheiro tem valor no tempo. E vice-versa. Você também, quando você vendeu para um cliente para receber, por exemplo, daqui um ano, e o cliente fala, vou te pagar amanhã, se me dá um descontinho em vez de eu te pagar daqui um ano, você fala assim, dou. E aí você dá um desconto financeiro para ele. Então, tanto o desconto financeiro que você concede ao seu cliente, o desconto financeiro que você obtém do seu fornecedor, eles possuem a mesma natureza que é a financeira. E por isso ele vai ser registrado onde? No resultado da empresa? No resultado financeiro e não no operacional. Vou mostrar aqui, tá? Também não quero aprofundar, esse assunto pode dar polêmica, dependendo da forma de apresentação disso, mas ele tem uma natureza financeira porque ele está relacionado ao valor do dinheiro no tempo, tá? Então vamos lá. A CIAB em X2 efetuou as seguintes operações. Eu estou procurando usar bastante exemplo aqui para vocês tentarem entender o racional e ver como que isso, os números e tal, e como que isso é apresentado de maneira, tentando ser um pouco didático, tá? Você comprou estoques no valor de 7.000, tá? A prazo. E você vendeu todos esses estoques pelo valor de 10, também a prazo. Aí os clientes pagaram antecipadamente para você, você concedeu um desconto de 500. E você também aproveitou e já antecipou e pagou o fornecedor antecipado, obteve um desconto de 300. Como é que fica isso? Vamos ver. Vamos lá, vamos pegar a primeira transação aqui. Compra de estoques no valor de 7. Se você comprou estoque, o que você fez? Você debitou o estoque por 7 e registrou fornecedores por 7. Tudo bem? Então você comprou estoque por 7, ó. Como foi a prazo, você registrou no fornecedores por 7. Débito no ativo, débito, crédito no passivo por 7. Aí o que está falando? Você vendeu os estoques por 10. Bom, você vendeu os estoques por 10, você registrou uma receita de 10 a prazo, contra clientes. Débito clientes, contas a receber, crédito receita. Ó, 10. E você baixou estoque, você vendeu. Então você creditou estoque e baixou CMV. O que ficou no operacional então? Receita de venda de 10 com CMV de 7. Que é isso aqui, ó. Receita de 10 contra um custo de 7. Morreu. Em tese teria morrido. Só que as duas transações foram a prazo, ó. Então, o que significa isso? Que você tinha um cliente a receber dessa receita de 10 e você tinha a compra do seu estoque no fornecedor de 7. Tudo a prazo. O que aconteceu? Perdão. Os clientes pagaram antecipadamente. Falaram assim, olha, se eu pagar antecipado, você me dá um desconto desses 10 que eu tenho que te pagar? Assim, olha, eu faço por 9.500. Beleza. Olha quanto entrou no meu caixa. 9.500. Só que eu tinha que receber 10. Debito 9.500. Que entrou no meu caixa 9.500. Baixo os 10 porque agora eu não tenho mais nada a receber deles. Ficou faltando 500 aqui. Que é um débito. Ó. O que é isso aqui? Uma despesa financeira. Uma antecipação. Eu dei um desconto para ele de 500. Desconto financeiro concedido. Como se fosse uma perda financeira. Por quê? Eu teria 10 para receber. Só que eu aceitei receber 9.500 pela antecipação. Desconto financeiro. Ó. Clientes pagaram antecipadamente, tendo sido concedido um desconto. Vamos ao outro lado. Eu tinha que pagar o fornecedor por 7.000. O dinheiro entrou, eu falei, fornecedor, se eu te pagar hoje, quanto que sai? Ah, cara, eu te dou um desconto de 300. Vou obter um desconto, vou ganhar, pagar menos 300, vou pagar 6.700. Então olha só, eu
credito 6.700, crédito aqui no ativo para diminuir, debito o fornecedor, porque agora eu não devo mais nada para ele, e tenho um crédito aqui. Ó, isso aqui não era um débito, uma despesa, isso aqui é um crédito, um ganho. Se isso aqui, lá, eu estou colocando entre parênteses, uma perda financeira, porque eu dei um desconto, recebi menos, tinha que receber 10, recebi 9.500, aqui eu teria que pagar 7, paguei 6.700, então eu tive um ganho. E a natureza deles é financeiro. Por que financeiro, Fernando? Porque a gente falou, porque tem a ver com o valor do dinheiro no tempo, ele tem a ver com uma antecipação. Então, voltando, resultado operacional, a das vendas, e o financeiro, desconto financeiro concedido, uma despesa financeira, desconto financeiro obtido, de tal forma que o resultado líquido dá 3.800, lucro bruto, resultado líquido. Tranquilo? Bem mais fácil? E pessoal, e para finalizar, eu elaborei alguns quadrozinhos, resumo, ó, estão aqui no final, tá? E aí eu vou dar, para finalizar a gente acabou, tá? O vídeo, eu vou só passar rapidamente que aqui esses quadros, resumos, eles sumarizam tudo que a gente tratou no vídeo de hoje, tá? Então vamos lá. Ótica do vendedor, ótica do comprador. Vendedor vendeu a prazo, o que ele tem? Débito numa conta, a prazo ou à vista, tá? Estou colocando aqui os dois aqui. O Fernando, vendi geladeira. Muito bem, então o que eu faço? Eu vendi geladeira para o meu cliente. Se eu vendi geladeira a prazo para ele, eu tenho débito, clientes a receber e tenho uma receita de vendas. E eu baixo o débito, baixo meu estoque para o resultado. Credito estoque, debito CMV, contabilização do custo, contabilização da receita de venda na venda. E o comprador? Ele tem a entrada dessa mercadoria. Ó. Essa mercadoria sai do meu estoque e entra no dele, e ele tem um fornecedor que é o meu cliente. O que eu tenho a receber, meu fornecedor tem a pagar. Ou se ele pagou à vista, entrou no meu caixa, debitei e saiu dele. Essa é a venda da mercadoria, que é a compra. Olha a devolução de vendas. Eu estorno, sou vendedor. Eu tenho que voltar com a mercadoria para o meu estoque, eu debito estoque, credito CMV, e eu credito meu ativo, ou eu devolvo dinheiro para ele, ou eu credito que eu tenho a receber dele para diminuir ou eliminar, e lanço e estorno a venda, mas numa conta de devolução de vendas. Ó. Eu estou estornando essa transação aqui. Ó. Ao contrário, aqui eu debitei CMV, creditei estoque. Olha agora. Debitei estoque, creditei CMV. Aqui eu creditei receita, debitei clientes. Aqui eu creditei clientes, não debitei receita, debitei devolução de vendas, que é uma conta separada para aquele mecanismo de controle. Olha aqui, na compra eu debitei, por exemplo, que é o batimento, eu estou botando. Na compra eu debitei estoque, creditei fornecedor. No estorno, na devolução de compras, eu credito meu estoque, sai, debito fornecedor, ao contrário. Isso aqui é devolução de compras e vendas. E o abatimento? O abatimento para o vendedor, eu dei um abatimento para ele. Cara, me paga menos, vou te dar um desconto aqui para você, que você devolveu, com a especificação. Então, eu tenho uma despesa contra clientes, mas quando eu dou um desconto para ele, para mim, eu recebo menos na venda e não tem impacto no meu estoque, mas no estoque dele tem, do comprador, porque o custo dele fica mais barato. Então ele credita o estoque para diminuir. É um abatimento sobre compras. Para mim é um abatimento sobre vendas. É uma despesa de vendas, entre aspas. É uma redutora da receita. Eu recebo menos. Para ele é o quê? É um custo menor. Tudo bem? Frete. Aqui que às vezes confunde. Para o vendedor, a gente já falou, o frete é uma despesa de vendas. Para o comprador é custo. Por quê? Porque a ideia é que custo é tudo aquilo que eu incorro, frete, seguro, para trazer a mercadoria para a loja, para o CD, para deixar em condição de venda. Ela chegou a estar em condição de venda,
está pronta para ser vendida, tudo que vem ali depois, comissão de venda, frete sobre venda, armazenagem, ela é despesa. Para de ativar, que a gente fala, para de colocar no ativo. Então, como eu paguei o frete, faz parte do meu custo. Agora, quando eu vendo e eu pago frete para o meu cliente, é uma despesa comercial. Tudo bem? Descontos financeiros, como a gente falou. Para o vendedor, ele recebe o dinheiro, baixa a conta clientes que ele tem e ele tem um débito. Ó. Débito no resultado é despesa. Desconto financeiro concedido. Ele tem como se fosse uma perda. Por quê? Porque ele tinha 10 para receber, recebeu 9.500, ele deu um desconto de 500, ele tem uma perda. Tá? E para o comprador? Para o comprador, ele tem um crédito, um ganho. Por quê? Ele tinha que pagar 10, pagou 9.500, ele tinha lá, eu tenho que pagar 10 para o meu fornecedor, mas eu paguei hoje, eu paguei 9.500. Opa, ganhei 500. Então, desconto financeiro concedido é uma despesa, desconto financeiro obtido é uma receita. Tá? E eu acho que era isso, pessoal. Não tem nem o último slide. Eu acho não, com certeza, pela minha experiência, esse tema é um pouco, não é difícil, mas ele é um pouco cansativo, um pouco chatinho, mas dá uma base importante para quem ainda não conhecia e para quem está aprofundando agora, porque justamente é bastante comum, né, as empresas trabalharem com estoque. Então basicamente todo o comércio, varejo, atacado, toda a parte de indústria também tem essas transações. Então são transações comerciais bastante comuns, né? Bastante comuns. Então vale a pena perder um pouquinho de tempo para entender isso, como é que isso é contabilizado, como é que isso afeta resultado, balanço, DRE, ficha de estoque. E aí fiquem à vontade para quem teve um pouco de dificuldade em rever, e espero que tenha podido ajudar aí com esses exemplos. Procurei colocar vários exemplos justamente para tentar facilitar, para não ficar algo tão teórico, tá? Obrigado, e aí nos próximos vídeos a gente vai tratar de outros temas. Na sequência, vamos falar um pouquinho de provisões, também de instrumentos financeiros, ativo mobilizado, intangível e assim por diante, ok? Muito obrigado.